Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Hoje, dia 6/8, começando mais um Panorama Estrategista da Terra Investimentos. A gente vai falar um pouco aqui do cenário doméstico, internacional, que hoje tem um bocadinho de coisa para falar. Trouxe até o auxílio do sistema. Confesso que guardar todas as informações é complicado. Mas vamos lá. A gente começando no cenário internacional, né, o Banco da Europa, a Inglaterra, manteve decidir taxa de juros em 0,1% ao ano, devido a maior parte é a crise, sim, da pandemia, a consequência da pandemia, né? A própria Inglaterra, né, o governo britânico mencionou que o impacto da Covid na sua economia está sendo pior que o esperado, e eles não veem uma recuperação, ou seja, um nível, chegarem a um patamar pré-Covid antes de 2021. Né? Então, claro que isso gerou um pessimismo maior na Europa, as bolsas da Europa caem também, não só por causa disso, mas ainda na expectativa da liberação do pacote de US$ 1 trilhão nos Estados Unidos, né? Além disso, o Banco da Inglaterra também já anunciou um pacote, né, uma injeção de liquidez que eles chamam de quantitative easing, né, QE lá, de 970 bi de dólares, né? Então, quer dizer, é um pacote expressivo, não é um pacote, como é que eu vou dizer, pequeno, né? É um pacote bastante expressivo, tá? Dada a consequência que a pandemia está criando, né? Dada a consequência que a economia está sofrendo, vamos dizer assim, né? Então, a manutenção dessa taxa de juros 0,1, além do pacote de estímulo, né? Então, a gente está vendo aqui alguns resultados saíram na Europa, né? O Banco Francês, o Crédit Agricole, teve um resultado melhor que o esperado. A expectativa era um resultado de 689 milhões de euros, né? Eles tiveram um lucro de 954 milhões de euros, quer dizer, melhor que o esperado. A italiana também no lado financeiro, né? A Unicredit também teve um lucro de 420 milhões de euros. Isso representou 77% a menos que o mesmo período do ano passado, mas a expectativa era de 335. Então, quer dizer, veio um resultado também melhor que o esperado. E a Lufthansa, na Alemanha, né, a grande companhia aérea, publicou o seu resultado mencionando um prejuízo de 1,5 bi de euros. Né? Quer dizer, ainda o cenário para as aéreas, turismo, ainda um pouco comprometido aí, um tanto comprometido, né? Então, tiveram, né, esses resultados, né? A mineradora Glencore, que é a mineradora anglo-suíça, né, também divulgou um prejuízo líquido de 2,6 bi de dólares, né? Então, quer dizer, um resultado também bastante expressivo, né? Então, alguns resultados, desculpa, estão saindo gradativamente na Europa, alguns melhores, outros piores que o esperado, né? Então, a gente tem algumas informações aí para saírem ainda, né? Agora, falando num cenário doméstico, ontem foi divulgada a nova taxa de juros pelo Copom, né, o Comitê de Política Monetária, reduziu de 2,25% para 2%. Com isso, né, se a gente pegar a inflação dos 12 meses, que é acumulada em 2,13%, né, segundo o próprio IBGE, a gente já está tendo rentabilidade real negativa aí. Né? Se a gente falar, então, de caderneta de poupança, é pior ainda, porque a caderneta de poupança ela rende 70% da Selic. Né? Então, se a gente botar... Hoje ela está rendendo 1,4%. Se a gente falar 1,4 para 2,13, né? Então, olha o prejuízo na rentabilidade real que eu digo, né? Que a sua poupança está tendo. O que seria isso, né? Vamos tirar esse economês aí. Ou seja, seu dinheiro está perdendo para a inflação, seu dinheiro está perdendo valor.
né? Você está perdendo poder de compra. O que antes você comprava com cinco pãezinhos lá com R$ 2, R$ 3, hoje você vai comprar um ou dois pães, né? Então, é isso que significa o ganho real, que é o ganho acima da inflação. Ele está negativo, ou seja, o seu dinheiro está perdendo para a inflação. Então, quem tem hoje dinheiro na caderneta de poupança está perdendo dinheiro, tá? Então, assim, o Copom, né, mencionou que reduziu esse 0,25, porém, ele mencionou também, né, que para 2%, né, desculpa, e também mencionou que podem haver novos cortes, se necessário, isso dependendo de como tiverem a parte, como tiver a parte fiscal, a inflação acumulada, né? Porque a gente está vendo a inflação muito baixa, então a gente vê que não tem consumo, até porque o impacto, gente, quando o Banco Central corta a Selic ou aumenta a Selic, enfim, o impacto disso na economia não é de imediato, é de 6 a 9 meses depois, tá? Não é assim na hora, na semana seguinte, tá? Então, o Banco Central mencionou que caso haja necessidade de novos cortes, também serão bastante pequenos, tá? Nós, né, a gente está visando a manutenção de taxa até o final do ano, claro, né, salvo alguma informação mais relevante, enfim. Por que a gente acha? Porque a gente já está vendo uma gradual retomada na economia, né, e é bastante positivo. Então, se a gente olha isso, a gente está bastante, vamos dizer assim, otimista, né, no que tange essa retomada. Como a gente sempre deixou claro aqui, a gente não vê uma retomada em V, a gente vê uma U, uma boa barriga, e já está sendo formada, né, essa barriga com essa retomada, né? Então, esse é um lado importante a ser visto, né? Se a gente falar de um lado um pouco político-fiscal, o ministro do TCU, né, Bruno Dantas, mencionou que vê um pouco perplexo essa parte de extensão da calamidade pública anunciada pelo governo federal, né, onde eles pretendem, né, eles pensam em expandir o estado de calamidade pública até o final do ano que vem, justamente prevendo ou esperando ou possivelmente para que possa ter um gasto acima do teto de acordo com a política fiscal, né? Então, o ministro TCU já falou que não vai aceitar isso, né? Bom, possivelmente também as nossas bolsas, então, andem pelo lado negativo, algumas notícias, né, ruins, né, vamos dizer assim, lá fora. Se a gente tem também, voltando aqui essa parte da taxa de juros, o nosso prêmio de risco fica menor, o que pode levar a uma alta de dólar. O que seria esse prêmio de risco? A diferença da nossa taxa Selic com a taxa dos Estados Unidos, né? Porque o que seria esse prêmio? É esse excesso de retorno dada a taxa livre de risco mundial, que é a taxa de juros norte-americana, né? Então, se a gente fizer uma nova conta, claro que ficou menor. Ou seja, fica menor a atratividade do país, do Brasil, vis-à-vis Estados Unidos, para que eles tomem mais risco, vamos dizer assim, né? De acordo com o risco país, tá? Então, pode haver então um pouco esse ajuste de mercado, essa alta de dólar devido a uma possível saída nova de capital estrangeiro, enfim. Mas, num contexto geral, a gente vê bolsa e economia assim retomando os patamares, né? Então, a grande informação vem amanhã, né, que é o payroll dos Estados Unidos, né, parte de emprego nos Estados Unidos, tá? Divulgação de PNAD hoje, então, quer dizer, tem muita coisa saindo, tá? Ó, acabou de sair aqui, ó, acabou de sair, olha que legal. IBGE, taxa de desemprego fica em 13,3,
3%, né? Então, quer dizer, aumentou a taxa de desemprego, isso vai bem de encontro que a gente já vem falando, e um dos motivos principais que a gente não vê uma retomada da economia em V, né, é o aumento do desemprego ainda, né, por causa da liberação de crédito para as empresas que demorou demais, então muita empresa ainda com bastante dificuldade, né? A gente vê empresas assim imensas, né? Por exemplo, a TAM mencionou que vai demitir 2.700 funcionários, então quer dizer, isso é bastante preocupante, né? Mas esse é um dos motivos. Então acabou de sair o dado do IBGE, né? Com um desemprego em 13,3%. Tá bom? Bom, a gente fica por aqui. Vai ser um imenso prazer falar com vocês, tirar qualquer dúvida, manda um e-mail para a gente, atendimento@terrainvestimentos.com.br, que a gente tem um prazer enorme em falar com vocês, tirar as dúvidas, enfim. Tá bom? Um grande abraço e um bom dia. Até mais. Bons negócios.